Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? E hoje nós começamos a nossa Manhã das Vitórias. Deixa eu fixar o comentário aqui. Necessidades versus oportunidades. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira live da Manhã das Vitórias. Hoje, dia 18 de junho, e eu sempre falo assim, fixem essa data, gente, vocês não estão entendendo o que vai acontecer na nossa live, na Manhã das Vitórias. Então, vão ser 21 dias, eu falo assim, gente, desde ontem eu estou muito empolgada, desde ontem, já tem dias que eu estou bastante empolgada sobre tudo isso, e hoje nós vamos começar essa maratona de lives Manhã das Vitórias, ou seja, serão 21 dias onde nós vamos estar falando muito aqui sobre desenvolvimento, sobre empreendedorismo. E hoje, a minha intenção é despertar vocês para as oportunidades que a gente tem no nosso dia a dia. Quantas oportunidades nós temos de nos reinventarmos dentro do trabalho, no trabalho que vocês estão, fora dele. Ou seja, se você está pensando em empreender, abrir algum negócio, aqui está o lugar, ou seja, vamos juntos construir esse movimento todo aí em 21 dias. E como vai funcionar as nossas lives nesses 21 dias? Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou falando para vocês, para a gente começar o nosso tema, que são oportunidades versus necessidades versus oportunidades, ou seja, quantas necessidades e quantas oportunidades eu tenho. O que é isso, né? Se você ainda não ouviu falar, então vamos chegando. E aí, gente, seguinte, todos os domingos, olha só, durante as lives, como vai funcionar? Nós vamos fazer a live, né? Vai ter um movimento da live, todo o conteúdo, eu vou estar passando para você com dicas. Hoje eu tenho aqui 9 passos para aproveitar as oportunidades, para como você despertar tudo isso, despertar nesse movimento. E aos domingos, durante todos esses 21 dias, os 3 domingos, nós vamos fazer rodadas de negócios. Olha só, o que são rodadas de negócio? Onde você vai poder fazer aqui a apresentação do teu negócio. De 2 a 3 minutos, eu vou abrir para quem me chamar na live para poder apresentar o seu negócio. Você vai fazer uma propaganda aqui. As lives não ficarão gravadas. Essas não ficarão gravadas, ou seja, apenas por 24 horas. Então, elas ficarão no feed por 24 horas. A da rodada de negócios vão ficar sempre. Então, todas as pessoas que acessarem ali vão poder ver e ouvir a sua propaganda. Tá certo? Então, vamos ver quem já chegou por aqui. Cris, bom dia. Luciana Coelho, bastante gente por aqui. Maria Nilda, Laís, nossa, gente, temos bastante gente na nossa live, acho que eu não vou conseguir falar o nome de todos por aqui, viu? Sei que meu marido tá aqui, bom dia, meu amor. Salete, gente, bastante gente mesmo. E aí, vamos então agora, deixa eu pôr a nossa vinheta aqui, deixa eu encontrá-la. Bem, eu tenho 2 aqui, e agora, José? Vamos lá para a nossa vinheta da nossa live de hoje. Quando nós começamos a falar sobre oportunidades disfarçadas, é interessante. E agora? Meu marido deve estar assim, gente, será que eu podia... E é isso aí, oportunidades versus... necessidades versus oportunidades. E quando é que nós temos percebemos as nossas oportunidades? Você sabe como que é? Então, todas as vezes, eu vou começar contando uma história para vocês, não sei se vocês conheceram. Eu acredito que tem algumas pessoas, pelo que eu percebi, algumas pessoas de fora aqui, na nossa live, né? Que são de fora, de outra cidade. E existia um padre aqui, existiu porque ele já falecido, chamado Padre Miguel. Padre Miguel, quem conheceu o Padre Miguel? Ele era uma pessoa muito santa, uma pessoa muito querida. E o Padre Miguel, ele dizia uma coisa assim, olha, todas as vezes... Só um pouquinho. A vinheta tá tocando. Sim, mas eu deixei tocando.
Eu deixei a vinheta tocando, Giovana. Foi proposital. Gente, assim, todo mundo aqui fica atento, sabe, nas coisas. O que eu coloquei, vocês viram só, gente? A gente vai evoluindo, né? Então, o Padre Miguel, quem tá acostumado comigo aqui já sabe das nossas, quem sabe faz ao vivo, né? Das nossas coisas ao vivo. Veja só, o Padre Miguel, ele dizia o seguinte, ele falava assim, olha, visitem, ele falava pra gente visitar, pra comunidade. Às vezes a gente estava numa missa ou num encontro com ele, ele dizia assim, olha, visitem, vocês precisam visitar as pessoas, porque muitas pessoas, elas têm as necessidades e elas não falam das suas necessidades abertamente. E você indo na casa das pessoas, visitando as pessoas, você vai conhecer essa necessidade. E pra quê? Para que a gente possa ajudar o outro e entender o que o outro está precisando para a gente poder ser caridoso. Ele falava isso numa vertente, né? Num viés da caridade, de ajudar o próximo. Só que aí, gente, a gente traz... Esses dias eu me lembrei dele, pensando nessa situação, nessa questão das oportunidades, e eu falei, gente, sempre ele dizia isso aqui na nossa paróquia. O que acontece para a gente perceber quando a gente tem uma oportunidade? Quando existe uma necessidade. Todas as vezes que surge uma necessidade, tem aí uma oportunidade. Uma oportunidade para eu agir, uma oportunidade para eu poder fazer alguma coisa e se fazer alguma coisa no sentido de... em todos os sentidos da nossa vida. Tanto você desenvolver um produto novo, todos desenvolver um produto novo ou ter ideias novas, inovar nesse momento. E tem uma diferença. Às vezes a gente fala assim, vamos nos reinventar. Aí vem a palavra invenção na nossa mente. Invenção, nós temos um link, o que acontece? Quando eu falo inventar, é algo que vai me exigir muito. Invenção vai exigir conhecimento, a invenção vai exigir da gente, de você, aprofundamento numa situação, nos processos, enfim, várias coisas. Agora, inovação... tem uma diferença. Quando você inova, você parte daquilo que já está aí, daquilo que já está criado, percebendo as oportunidades. Eu vou indicar para vocês 2 livros nessa live. Então, depois essa live de hoje, eu apresentei para vocês na propaganda todas, eu fazendo todos os roteiros para as lives dos 21 dias, e foi perceber quanto material que eu tenho e que vão ser embasado, né, que eu trouxe o conteúdo todo embasado nesses livros. Então, cada dia vai ter... alguém me perguntou, você vai falar os nomes dos livros? Publica os livros para nós, Lu, e tal. Vou sim, gente. Calma que eu vou fazer isso. Então, as lives... Hoje, a nossa live de hoje, oportunidades versus... necessidades versus oportunidades. Eu embasei nesses 2 livros, que é Oportunidades Disfarçadas e Pense Dentro da Caixa. É muito interessante que a gente escuta sempre assim, pense fora da caixa. Esse autor, que é o Tiago Oliveira, ele fala para pensar dentro da caixa, porque ele criou todo um negócio a partir de uma necessidade de uma empresa que ele trabalhava. Então ele foi percebendo, dentro do que ele trabalhava, das situações que ele fazia ali, as necessidades dessa empresa. Então, quando a gente tem esse olhar aberto, e aí ele fez o quê? Uma inovação. Então, ele não inventou algo novo, como Thomas Edison, né? A luz, a eletricidade, a luz e tal. Ele não fez essa invenção. Por quê? Precisou muito estudo a partir de situações que ele estudava, então, que ele foi inventar isso aí. E a inovação, você parte daquilo que você já tem, das necessidades que tem quando surge uma situação crítica, uma situação crítica, uma situação de necessidade, ou seja, aconteceu alguma crise, alguma coisa e você precisa pensar algo numa saída, aconteceu um problema, vem aí uma oportunidade. E muitas vezes nós não estamos atentos às oportunidades. Nesse livro aqui, de Oportunidades Disfarçadas, o autor fala assim, o Carlos Domingos, ele cita alguns exemplos. Por exemplo, a gente anda na rua, nós andamos na rua, você sai pra rua, hoje principalmente, né, nas nossas saídas de casa, dentro de todo esse movimento que a gente está vivendo de pandemia no mundo inteiro,
a gente sai para fazer algo específico. Mas normalmente, numa época normal, antes de tudo isso, porque a gente vai viver depois um novo normal, porque não vai ser mais normal, a gente não sabe nem como vai ser isso, mas enfim. Como é que é o nosso olhar para as coisas que vai nos acontecendo na rua? A gente vai fixo. Se eu quero ir numa loja, eu saio de casa pensando que eu vou naquela loja. Então eu vou de carro, chego lá, estaciono, e o quanto mais rápido eu fizer isso, para mim, na minha mente, vai ser mais eficaz. Porque eu preciso ganhar tempo, sempre a gente está muito preocupado com ganhar tempo, eu não posso perder tempo, enfim. Para perceber as oportunidades, é preciso que você esteja atento, inclusive quando você sai na rua. As pessoas que entram na loja, às vezes se você vai numa loja e vai ser atendido por ali, às vezes tem um processo que demora, e ali você fica ali pensando, em vez de você reclamar uma situação, ele diz assim, em vez de você reclamar do atendimento, como seria e se aquele atendimento tivesse algo que pudesse aumentar, diminuir o tempo? Como seria? Então, perguntas nesse momento, fazendo perguntas no movimento que você está fazendo, andando, nas percepções. Se você vai, às vezes, vai num parque fazer uma caminhada, o que poderia ter de novo ali? O que você poderia contribuir? Aquilo que você tem falta, existe uma referência. Nós aprendemos isso no coach. Todas as vezes que nós sentimos falta de algo, é porque em algum lugar tem uma referência. Ou ela está em você, ou ela está fora de você. Porque senão a gente não sentiria falta. Olha que coisa linda, eu falo assim, que coisa linda isso, perceber essas questões, porque isso vem de Deus, né? Essa falta, essa situação que a gente tem, esse olhar. Então eu preciso só abrir um pouco mais esse meu olhar. Tem uma pesquisa do Sebrae que ela fala assim, olha, que geralmente a gente tem uma ideia fixa de que para você empreender, você não pode ser empregado, né? Você não pode ser um colaborador, você precisa sempre ter ideias novas. E claro, tem esse viés, essa grandes teorias e tal dos empreendedores, são pessoas que inovam, que querem realmente fazer algo novo e não gostam de estar sobre uma dependência. Mas dentro das empresas, os colaboradores também podem inovar. Claro que os inovadores ali, aí eles dizem, nessa pesquisa ainda diz assim, que quem inova, que é um colaborador, geralmente só 15% do número dos funcionários, dos colaboradores, tem essa mentalidade de inovação. Mas a gente pode aprender a ser um empreendedor. Tanto que como é que fala? Havia, né? Agora eu não sei como é que tá, né? Um burburinho assim no MEC e tal, nas instituições de ensino, para ter disciplinas de empreendedorismo desde criança, para as crianças já pensarem nisso, ou seja, nessa inovação. Aí a gente diz, pensar fora da caixa. E é interessante, quando eu vi esse livro, Pense Dentro da Caixa, eu falei, gente, peraí, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa diferente esse cara escreveu, porque ele fala para pensar dentro da caixa. E a gente só ouve, pense fora da caixa, pense fora da caixa. E, como eu falo sempre, que eu não sou muito normal, muito convencional, e aí eu comprei e falei, gente, vamos ver o que ele está falando de pensar dentro da caixa. Por que ele pensa dentro da caixa? Porque quando ele não foi sair da empresa para criar a sua empresa. Então, a história dele é mais ou menos assim, se resume que ele era um office boy, ele trabalhava de office boy entregando correspondências. E, de repente, ele passa para a empresa, ele aumenta, né, o posto dele ali e continua de novo aquela demanda de correspondências. E aquilo demora para ele tinha assim, fala, gente, não pode ser assim, precisa ter alguma coisa a mais. E ele cria daí uma empresa, em 2002 ele cria uma empresa e ele ganha prêmios por conta disso, ele faz desenvolve um trabalho express de entrega de documentação para empresas. Então, nessa parte que ele tem essa sua empresa, né? Então, assim, ele percebeu ali uma oportunidade, porque as coisas eram muito morosas. Ele falou assim, gente, não precisava agilizar isso. Não tem. Então, baseado nas ideias do Correio, do Sedex, do Sedex 10, né? Ele vai, então, pensa, posso fazer isso aqui dentro da empresa. Desenvolver alguma coisa dentro da sua empresa. E é interessante que como é que a gente pode, então, percebendo essas oportunidades, percebendo as necessidades das pessoas.
Por isso eu cito a fala do Padre Miguel, que é muito, gente, é muito antigo. Ele, sim, nossa, eu era, acho que adolescente, jovem, e ouvi ele falar uma coisa, esse tipo de, essa fala, né? Que para que, e você? Se você hoje quer empreender, vamos imaginar que você está desempregado, ou se sua empresa não está tão bem assim como você gostaria, o que você precisa fazer? Conhecer o teu público, conhecer as pessoas que estão à sua volta. Como é que é que elas estão necessitando? Quais são as oportunidades que eu posso perceber, por exemplo, nas pessoas que vêm até o meu consultório? Eu estou vendo aqui que tem algumas pessoas que são psicólogas que estão aqui comigo, né? Qual é a necessidade desse pessoal hoje? Hoje, gente, aumentou nas pesquisas do Sebrae, aumentaram durante essa pandemia no Brasil de 30% a 40% das empresas online que vendem, que fazem entregas. Então as pessoas estão comprando hoje, aumentou muito o consumo, pasmem, aumentou muito o consumo nas questões, nos itens básicos, né? Os itens básicos de alimentação, enfim. Então as empresas que estão hoje criando negócios de alimentos estão se dando muito bem. Só que precisam estar mais um pouco além. Como? Por exemplo, nas redes sociais. É necessário, hoje é imprescindível que você esteja nas redes sociais. Desenvolva, não precisa de um site, não precisa de uma loja online, mas que esteja aqui no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp. Eu tenho WhatsApp e tal, mas e aqui, né? Estar nesse momento aqui fazendo o quê? Se divulgando. De alguma forma, as pessoas vão estar sendo lembradas por aqui. Então, a necessidade hoje, nossa, como nós estamos em casa, a maioria das pessoas, quer dizer, né? Nós estamos em casa e precisamos ficar mais em casa. Então, qual é a nossa diversão do público em geral? Estar nas redes sociais. Você vai ali, você vai ver. Mesmo que você não apareça, mas você vai estar, de alguma forma, vendo as pessoas ali. Então, estar nas redes sociais hoje é uma grande oportunidade. Quantos treinamentos que estão bombando, a gente fala essa palavra, bombando, de marketing digital. De aprender a lidar com o Instagram, aprender a lidar com o Face, aprender a fazer, né, lives. Gente, eu tenho feito muitas lives, já tem, acho que final de abril, a Ana tá por aqui, ela podia depois me falar, eu não me lembro agora, né? Quanto tempo faz que ela tá por aqui, que a gente já começou, nós fizemos lives há mais de 40 lives, até começar essa nova rodada de lives agora. E quanto que essas pessoas se desenvolveram a partir dessas lives? Então, eu vi o quê? Veja só, o que eu amo fazer. O que eu amo fazer? Vou falar agora de mim um pouquinho. O que eu amo fazer? Da palestra. 28 de abril. Ai, Ana, você é top, viu? Obrigada. Veja só, eu amo falar. Eu amo dar palestras. E é uma coisa que a gente faz sempre. Não posso fazer isso. O que eu vi? Falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou fazer lives. Comecei, então, a ver aí uma oportunidade de falar, de divulgar também, de me divulgar de alguma forma, porque, claro, a gente está aqui também se divulgando. Mas não pensando só nisso, o que você pode fazer a partir do que você tem? Tinha uma menina, eu não sei se ela está aqui, a Diana, se ela estiver por aqui, depois ela me fala. E eu nem sabia que ela tinha começado a fazer esse trabalho, mas foi agora, nessa semana, ela fala assim, Lu, eu comecei a fazer o trabalho que você me despertou. E ela dizia assim, ela me chamou e eu comecei a fazer perguntas para ela. E nessas perguntas que eu fui fazendo para ela, falei, o que você faz? Ela falou assim, menina, eu sou formada, mas eu não abri minha clínica, então não estou trabalhando com isso, então não é agora que eu vou começar a trabalhar com isso. Ok, o que você gosta de fazer? Eu tenho feito alguns pães em casa e tal. Falei, ok, e você sabia que o consumo de pão nessa pandemia, foi isso que eu disse para ela, e você sabia que o consumo de pão nessa pandemia agora aumentou em 54% no Brasil? Se você faz pão, quantas pessoas podem, ou se já antes todo mundo já comia pão, então agora se aumentou 54%, não é que mais pessoas foram comer pães, mas, ou seja, essas pessoas que já comiam pão, elas o quê? Elas aumentaram o consumo delas. Então, tá na hora de você começar a divulgar os seus pães. Faça seus pães e vá, então, vender seus pães. Por que não? Não é verdade? E ela disse que a partir daí, desse despertar, o que ela fez?
começou a fazer os pães e vender os seus pães. Então, pronto, né? Foi um sucesso total. Ela disse que está aí fazendo sucesso. E veja só, então quais são os passos, a partir de agora vamos falar disso? Então, para nós percebermos as oportunidades nas necessidades. Eu preciso estar atento. Primeiro passo, identifique que melhorias podem ser feitas. No que eu estou fazendo? No que você está fazendo hoje? O que pode ser diferente? O que pode melhorar? Seja abra os seus olhos, tudo pode ser melhor. Não há, em todos os lugares há um espaço para ser melhor. Tinha uma senhora que eu conheci, ela dizia assim, cada dia eu estou melhor. Como que a senhora está, dona Ivone? Cada dia melhor. Cada dia melhor, ou seja, eu tenho um espaço para melhorar. E como é que você vai descobrir essas melhorias? Gente, faça perguntas. As respostas, frase da live de hoje, porque é mais uma surpresinha que eu vou dar para vocês todos os dias. Isso eu baseei em vários liveistas, eu acho que já é uma profissão, gente, de liveistas por aí, que eles fazem o quê? Tem uma frase específica da live, posta no feed e depois tem um sorteio. Então eu vou fazer também, me inspirando neles, tem uma frase da live. Olha só, a frase da nossa live hoje é: as respostas já estão, a resposta certa já existe. Basta que você saiba fazer a pergunta certa. E como é que você vai fazer essa pergunta? A resposta já está lá. Você precisa fazer como? Fazendo perguntas com as pessoas que estão à sua volta. Por isso é conhecer o seu público. Se você está aqui, se você é um vendedor, se você vende produto, independente do que seja, se você vende é porque tem um público que compra esses produtos. Então é começar a pesquisar esse público. Qual é a necessidade dele nesse momento? A necessidade dele, de repente, não é do seu produto específico, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, mas é de alguma coisa relacionada ao seu produto. Por que não inovar e oferecer também esse produto? Aquelas pessoas que fazem isso, que fazem essas pesquisas, elas saem na frente. Elas saem na frente dos outros. Não é que você vai ser o melhor, mas a gente vive numa concorrência. E isso é fato. Então, identifique o que você pode melhorar. Ou seja, faça perguntas. As perguntas vêm, o que eu posso fazer de diferente para solucionar essa falha? Seja um garimpeiro de problemas. Ou seja essa pessoa que gosta de problemas. Seja uma pessoa que olha um problema e já vê uma solução. Porque nós vamos treinando a nossa mente. Eu falo que é tão interessante, quando alguém vem alguma coisa, ou fala alguma coisa para mim, gente, já me vem assim 50 ideias. Eu tenho muitas ideias. As minhas ideias surgem do nada? Não, surgem de informação, de conhecimento, e que você vai perguntar, mas como poderia ser diferente? E se eu fizesse isso? E aí, nessas perguntas que você vai fazendo, vai surgindo ideias novas. Bom dia, Jacilene, que bom que você está aqui, viu? Ótimo dia para você e para todo mundo que estiver aqui também. Segundo ponto, se você quiser anotando esses pontos, segundo ponto, olha só, primeiro ponto, identifique as melhorias então que você pode fazer. Segundo ponto, pesquise casos semelhantes ao que você está vivendo. Muito bem. Nós estamos numa pandemia, meu Deus, e agora? Dos segmentos que estão mais sofrendo nessa pandemia são os segmentos de evento. Por exemplo, eu tive 4 treinamentos cancelados e um evento que esse agora é um congresso internacional. Nós vamos fazer um congresso internacional de coach e mentoring da América Latina, que é sempre no Chile ou no México. O ano passado foi no México, ia ser aqui no Brasil e em Rondonópolis. A gente estava num movimento fazendo para poder ser esse congresso aqui. Havia pessoas da Dinamarca, de Londres, de vários lugares do mundo para cá. O que aconteceu? Cancelamos o congresso. O que a gente fez? Adiantamos um congresso online que a gente tinha, que sempre é divulgado na época de agosto, e já foi. E teve muita gente participando nesse congresso online. Então, ou seja, são situações, o que eu estou vivendo agora, em algum momento da história já se viveu isso. Então, eu pesquiso casos semelhantes. Nossa, mas nisso que está me acontecendo nesse momento comigo, na minha empresa,
Como é que pessoas já passaram por isso, já se resolveram? Às vezes a gente, por exemplo, dentro da área da psicologia, às vezes tem situações que a gente percebe assim, nossa, mas isso é novo para mim, novo para mim. E aí a gente vai ver que lá fora, nos Estados Unidos, Europa, isso já se estudaram há 30 anos, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, já se sabiam dessas situações e alguém já encontrou uma solução. E se não encontrou uma solução, gente, vai aparecer, porque se é um problema, todo problema tem solução. Se problema não tem solução, solucionado está. Então não é problema. Então se tem um problema é porque tem uma solução. Isso é fato. Isso é fato. Então olha só. Então ali, se pesquisa algo semelhante, você pode, isso serve para construir um negócio. Nossa, pessoas estão fazendo e de repente você pode fazer algo diferente, né, com isso. Quantas pessoas criaram seu negócio a partir de situações que te aconteceram? No caso, por exemplo, do exemplo que eu dei do Tiago. Segundo ponto, Segundo ponto pesquise coisas semelhantes. Quem já passou por isso? Quem é que está vivendo nesse momento uma situação parecida? Na história, como que foi que aconteceu as grandes crises, catástrofes na história? Como que as pessoas se reergueram? O que elas fizeram? O que elas pensaram? Sempre com perguntas. E se? Porque nós temos cognitivamente, eu explico isso na aula de coach. Gente, eu tô me vendo aqui dando uma aula de coach agora. Olha só, nós temos algo na nossa mente que se chama fechamento cognitivo. Todo mundo tem isso. Nossa, eu sou difícil pensar. Não interessa, se você não tem problema neurológico, você tem isso na sua mente, basta que você se desenvolva. Desenvolva essa habilidade. Faça perguntas, porque nós temos a necessidade de fechar uma pergunta, de encontrar uma resposta. Pode ser que nesse momento você não vai ter a resposta, mas vai passar às vezes meses e você vai encontrar a resposta. Quer uma ideia? Como que eu faço para criar ideias? Ou seja, como que eu posso fazer isso de uma forma diferente? Faça sonhos induzidos. Você sabe o que é isso? Sonho induzido? Olha só, alguém sabe o que é sonho induzido? Você pode fazer o quê? Você vai pensar naquele problema, a hora que você for dormir. Eu já fazia isso de uma forma intuitiva e quando eu comecei faculdade de psicologia, chego lá, encontro uma revista de neurociência, de neuropsicologia, falando sobre sonhos induzidos. E a gente não podia levar as revistas da biblioteca. O que eu fiz? Deixei todos os documentos ali, fui lá, corri na Xerox e tirei uma Xerox. E eu tenho até hoje essa parte da revista que fala sobre sonhos induzidos. Então você pode pensar num problema, deixa um caderninho do lado da tua cama, uma caneta ali do lado, e você pensa no problema e você faz uma pergunta. Como eu poderia resolver essa situação? Faz uma pergunta, sempre uma pergunta. E aí você dorme. Se você não sonhar no primeiro dia, pelo menos em uma semana, fazendo esse processo, até você vai sonhar com a resposta. Você vai ter uma intuição, você vai acessar a sua intuição. E nós temos a nossa intuição. Por isso que quando você baixa o nível de estresse, você está num momento de tranquilidade e calma, você acessa muito mais a sua criatividade. Então, você pode fazer isso sonhando com as respostas. E muitas vezes eu faço isso. Então, eu tenho convicção do que eu estou falando para vocês. Terceiro ponto. As mesmas regras não se aplicam para todas as situações. Ponto interessante. Graham Bell, que foi inventor do telefone, ele diz o seguinte: andar pelo mesmo caminho, por caminhos conhecidos, só vão te levar ao mesmo destino. Se eu quero coisas diferentes, se eu preciso inovar, eu preciso fazer de uma forma diferente. Eu preciso pensar de uma forma diferente. Como seria se eu fizesse... não sei como é que vocês estão aqui. Obrigada, gente. Quais são eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Se vocês assim quiserem. Posso ajudar muito mais vocês se vocês me mandarem quais são as expectativas de vocês para esses 21 dias de lives da Manhã da Vitória, que é o que eu faço nos meus treinamentos. Então eu faço, no momento em que eu estou falando, eu vou estar dando explicação e sugestões a partir da necessidade de vocês. Eu acredito que eu posso ser muito mais, nós podemos fazer uma live lá, esses 21 dias, muito mais eficazes do que já estão sendo, eu tenho certeza disso. Então, qual é a necessidade, qual é a expectativa sua para essas lives? Me manda
ou aqui na live, ou me manda no direct e nós vamos aumentar, eu vou aumentar muito mais a minha informação e ajuda para vocês. Então veja só, a mesma regra não se aplica. Por quê? Porque às vezes as teorias, elas são antigas e elas vão mudando. E se às vezes a gente não se permite ter essa flexibilidade de mudar, uma forma de fazer diferente, você corre o risco de sempre fazer as mesmas coisas. E às vezes os clientes hoje, a todo mundo, né, todas as pessoas, elas estão numa rapidez muito grande. Não todas, mas a maioria, né? Todas é todo mundo, então ninguém pensaria diferente. Então, mas existem variáveis que você pode pensar sobre isso. Então, será que realmente continuar fazendo dessa forma, eu vou ter o mesmo resultado? Eu não vou ter um resultado diferente. Se você quer resultado diferente, crie novas formas de fazer diferente. Se você quer comer, vamos pensar, risoto, você vai precisar colocar mais água nesse arroz, colocar um arroz, fazer com um arroz diferente. Mas eu não tenho um arroz diferente, então você vai precisar colocar mais água, né? Minha filha que é expert em risoto, talvez ela pode falar, eu não sou expert em cozinha, mas eu tenho certeza que precisa de mais água, porque todo risoto tem muita água. Tô errada, gente? Agora, se você coloca a mesma quantidade de um arroz soltinho, não vai ter risoto. Então, eu preciso fazer de uma forma diferente. Quarto ponto, encontre as oportunidades escondidas. É isso que eu estava falando lá no início. Perceber o mundo à sua volta. Aí nessa hora, você precisa sair da caixinha. Então, olhar a natureza, perceber as pessoas na rua, quando você for ver um filme, por exemplo, ver um noticiário, a gente tem muita sugestão para dar para o outro, não temos? Amanhã, por exemplo, vai ser comportamentos de quem tem medo, a nossa live de amanhã, e eu vou falar sobre as pessoas que dirigem no banco do carona. Então, presta atenção só. Então, às vezes, a gente vai fazendo o que? Nós temos muita sugestão para dar para o outro. Não tem? Aquela pessoa que senta do teu lado e fala, nossa, o povo dá 1000 sugestões, 1000 ideias, mas não fazem. E é bem isso. São poucos os que põem em prática. Então ali, se a pessoa deu uma sugestão, geralmente tem pessoas que fazem muito isso, elas dão muitas ideias e não colocam em prática. Então fiquem atentos a isso. Olhar, perceber, conversando com as pessoas vão dando dica. Como é que foi que, por exemplo, a pasta de dente, né, o creme dental, aumentou a boca dele? Porque um senhor da limpeza, um dia eles numa reunião, toda a alta diretoria dessa empresa, dizendo lá, como que a gente vai fazer para poder aumentar o consumo? Ele falou, gente, aumenta a boca da pasta de dente, do creme dental. Pronto, porque a pessoa vai espremê-la e vai sair mais, então vai gastar mais. Eles pararam, se olharam e falaram, gente, olha só. Então, tem a solução. As pessoas, às vezes, as soluções não vêm das pessoas que estão dentro do problema, com o problema. Vão vir de pessoas de fora, pessoas que não estão envolvidas com aquele problema. Por quê? Porque geralmente não tem um compromisso muito grande, então ela não tem essa autorresponsabilidade com o resultado. Então, para ela, tipo assim, eu posso errar. Então, seja essa pessoa que também se permita errar. Tem um dia de live que a gente vai fazer especificamente sobre isso também. Na dúvida, quarto ponto, encontre as oportunidades escondidas. Quinto ponto, na dúvida, pergunte para o seu consumidor. Na dúvida, pergunte para as pessoas que consomem o seu produto. Se você não está encontrando uma solução, como é que elas veem isso aí? Como é que elas querem fazer? Façam pesquisas. Lu, mas eu não comecei nada ainda. Não tenho nada para fazer. Gente, busque pesquisas na internet sobre a necessidade da população. Aumentou muito o consumo de água nesse momento, aumentou o consumo de comida pronta, aumentou o consumo de delivery, ou seja, a empresa hoje é uma empresa. Você liga para a empresa, você faz entrega? Não. Gente, uma empresa hoje, nesse momento da pandemia, que não estiver fazendo entregas, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Por quê? Porque nós estamos com medo de sair de casa. Não é eu que estou com medo, é todo mundo. Mesmo aquelas pessoas que dizem que não. Se você tem ali a possibilidade de receber na tua casa uma mercadoria, você não vai sair para comprar ela fora da tua casa.
Então pense sobre isso. Ou seja, posso de repente começar aí uma empresa de entregas, por que não? Ou, nossa, que ideia desse cara lá do Thiago de começar a fazer trabalhar para fazer entregas de documentos, né? De documentos para a empresa. Por que não fazer uma coisa assim? Aqui em Rondonópolis não tem isso. Pelo menos eu não sei se tem. Uma empresa exatamente que faça entrega de documentos. Que trabalhe só para empresas, só em escritórios. E tem milhares de escritórios na cidade. Tem muitas empresas na cidade. Basta você ir na associação comercial, basta você ir na CDL, que você vai saber que tem muitas empresas. Tá aí uma oportunidade, de repente, de fazer. Nossa, e agora? Eu trabalho com Lava Jato e nesse momento, o que eu posso fazer? Uma vez uma pessoa me disse assim, nossa, eu tô assim agora acabado porque eu tenho um Lava Jato que trabalha com isso, com isso, com isso. Eu falei, você já pensou? Teve uma ideia de fazer, de abrir e começar a divulgar? Porque até agora eu sei que tem na cidade, mas no meu Instagram pelo menos, eu não vi nenhum ponto de lava rápido, posto de gasolina, que faça a higienização completa do carro. Ou seja, vocês já imaginaram um posto fazer isso, essa higienização? Mas o meu posto faz. Quem é que sabe? Tem uma mulher aqui na paróquia que fala assim, quem vai saber o que muda o quê? Ninguém vai saber. Gente, eu preciso falar do meu produto. Eu tenho uma empresa de hambúrgueres, eu tenho uma empresa de doces, né? Minha filha tem doces, faz doce, mas não divulgo. Gente, se você não divulgar, ninguém vai saber o que você está fazendo. A tua família sabe do que você faz? Os seus amigos sabem do que você faz? Nem todos. Então, tá aí uma dica para você. É preciso que você fale mais. Porque se nem eles estão sabendo, será que as pessoas certas estão sabendo? Presta atenção nisso. Na dúvida, pergunte pro consumidor. 6º ponto. Gente, eu falei que ia ser só meia hora de live, mas acho que vai mais um pouquinho, viu, gente? Aguenta firme aí. Vamos lá. Então, o que eu falei para essa pessoa do Lava Jato, que tinha um Lava Jato que não estava... Repete os passos. Vou repetir, Carolzinha, já, tá? Então, primeiro passo. Deixa eu voltar aqui meu computador. Gente, tá muito chique essa live, não tá não? Tá até com o computador aqui, porque é muita informação, gente. Eu não ia conseguir ter tudo na minha mente. Primeiro passo, identifique as melhorias que podem ser feitas. Segundo, pesquise casos semelhantes ao que você está vivendo. Alguém já passou por esse problema. Alguém no mundo. Se não foi nesse momento agora, foi no século passado, em algum momento isso aconteceu. Vocês sabiam que Graham Bell inventou o telefone? Ele tinha esse lado pro telefone, o pai dele, na verdade, tinha, porque a mãe dele era surda. Então, tudo que era falado, tudo que tinha comunicação, chamava o interesse deles. Percebe? Tinha uma necessidade, eles viram aí uma oportunidade. Não sei porquê, mas porque eu vou falando aqui. Terceiro ponto, as mesmas regras não se aplicam para todas as situações. Então, pode sempre fazer alguma coisa diferente. Quarto ponto, encontre as oportunidades escondidas. Como? Percebendo, visitando, olhando na rua, perguntando para o seu cliente, faça enquetes. Você trabalha aqui na internet, gente, o Instagram tem um monte de caixinha... Tem gente que passa nem responde. Daí a pouco, eu falo isso, gente, porque eu vejo, né? Eu faço isso. Tem lá uma caixinha de perguntas, a pessoa passa e depois, de repente, tá lá a pergunta que você tem a oportunidade de responder ali, dar uma consultoria ao vivo pra pessoa, às vezes, né? Eu faço muito disso. Eu amo fazer isso. Então, pra mim, não importa se a pessoa tá pagando ou não. É igual tá aqui agora. Você vê a produção que eu fiz pra poder estar nessas lives. Então tá. Um dia eu mostro os making off pra vocês, né? Seguinte, então faça caixinha de perguntas. Às vezes as pessoas passam nessas caixinhas e não respondem. De repente você vê lá no Instagram dela uma caixinha de perguntas. Fala, gente, por que não me respondeu na minha? Então, ou seja, é reciprocidade. Comece a criar reciprocidade com as pessoas. Gratidão gera gratidão. Gentileza gera gentileza. Então seja gentil. Mas eu não sei isso. Sabe sim, você gosta de gentileza, faça isso também. Então, na dúvida, pergunte para o seu consumidor, ele sabe como fazer, ele sabe como é que ele quer ser agradado, qual é a linguagem que ele precisa. Um dia nós vamos falar sobre isso, qual é a linguagem do seu consumidor. Eu vou falar sobre as 5 linguagens para o consumidor, adaptada aos negócios. Presta atenção como vai ser quente essas lives nossas. 6º passo, não desista. Toda empresa passa por dificuldades. Gente, o meu pai, ele sempre falou uma coisa assim, se um dia você não passou por uma necessidade,
Espera, mais ou menos assim, não era espera, né? Um dia você vai passar. Nós temos, é cíclico. Assim como tem verão, todos os anos temos verão, todos os anos tem primavera, todos os anos tem inverno e tem outono. Em algum momento da história eu vou passar por isso. Todos os grandes empresários, homens de negócio, em algum momento eles fracassaram. Não foi às vezes uma vez, foram várias vezes de fracasso. Então, ou seja, por que eu preciso acertar sempre? Tá tudo bem. A minha empresa está passando por dificuldade, vou precisar reduzir funcionário. Não pense que você vai fechar, ou seja, crie uma mentalidade focando no positivo. Então, o que eu posso fazer agora para desenvolver? De repente, você vai precisar mudar o teu produto, inclusive. Por que não? Gente, quantas empresas que trabalham com produtos de confecção, né? Produtos de com confecções agora, que começaram a fazer máscara. Quantas empresas estão faturando por fazer máscara? Não faziam máscaras. Tem uma empresa aqui na cidade, uma loja, e ela chegou e ela começou a divulgar a ARM, né? Vou fazer o merchan dela aqui, a ARM. E ela, de repente, a Raquel falou assim, que ela tá ajudando muita gente, assim, nossa, quantas pessoas ela está fazendo campanhas de agasalho, campanha de comida, porque ela percebe, ela é uma pessoa de coração muito bom, então ela tem isso e não é por conta de divulgar a empresa dela, mas é porque ela é assim. Então, pessoas que são doadoras. Conheço muito bem ela. E o que ela vendendo? De repente, um dia no Instagram dela, ela estava lá vendendo máscaras. Uma empresa que vende as roupas para ela, diminuiu muito a produção das roupas. E aí, eles começaram com uma sobra de tecidos, com a sobra dos tecidos, a fazerem máscaras. E maravilhosas as máscaras. Estão vendendo no Brasil inteiro. Vocês estão pensando? Aí tá uma oportunidade. Surgiu o quê? Ponto. Diminuiu a quantidade de roupas vendendo as roupas. E agora, o que eu posso fazer? Então, tem tecido aqui. Pessoas estão usando máscara. Máscara pode, de repente, a Organização Mundial da Saúde pode fazer de tecido. Então, gente, corre fazer as máscaras. Para vocês, antes de começar a ser obrigatórias as máscaras, 10 dias antes eu já comecei a fazer máscara para as meninas aqui do Brigadeiro, pro pessoal da Gi, da minha filha. Por quê? Porque eu vi, falei, gente, vai ter, Giovana, e de repente eu não sei quando, se a gente vai poder, como é que vai estar tudo isso. Então vamos antecipar as coisas. Catei a máquina da minha mãe, falei, eu sei costurar e vamos fazer máscara. De repente, gente, o que teve de gente perguntando para mim, Lu, você tá vendendo máscara? Lu, você vai vender? Lu, eu preciso, não tô achando para comprar tal. Gente, se eu tivesse ali, essa necessidade, se eu estivesse ali, eu falei, gente, olha, se eu tivesse essa necessidade, eu ia começar a fazer máscaras agora. Mas, aí eu dei ideia para um monte de gente, né? Falei, gente, vamos fazer máscara, porque eu vou fazer só para consumo mesmo. Então, a gente fez um monte de máscara aqui. Ó, 7º ponto. Tá escrevendo aí, Carolzinha, tá? Apontando, gente, alguém mandou uma mensagem aqui. As 3 regras não se aplicam para todas as regras. 4. Ah, tá. Gente, se vocês perderem alguma anotação, comunica com a Ana, que a Ana tem todas as anotações. Ela simplesmente tem um caderno do dia 28 de abril até hoje. Oi, Hilton! Beijo no coração, meu querido, lá do Rio de Janeiro, aqui com a gente. Deus abençoe. A vida dos negócios não são cartesianos, são cheios de... Isso! Gente, esse cara, segue o Hilton Nascimento. Ele tem um livro chamado... Meu Desejo é uma Ordem. Gente, é um livro fantástico. Ele é muito bom, é um cara muito bom. 7º ponto. Não se acomode nos momentos de prosperidade. Está tudo bem. Mas agora nessa crise, quem está bem? Gente, tem empresas que estão crescendo muito nessa crise. Tem empresas, existem, pode pesquisar isso. Aumentaram muito. Empresas que vendem panificadoras, deliveries, ou seja, as empresas de deliveries estão faturando bastante nesse momento. Mas eu não posso me acomodar. O que a Toyota? A Toyota, ela cria uma ideia para vocês. Ela cria situações de emergência para treinar os colaboradores dela, para sempre eles estarem inovando. Então, o que eles fazem lá?
Então a Toyota tem sede no Japão, eles criam então, eles percebem que de repente vai acontecer alguma coisa, então eles têm todos, né, estrategistas e treinam as pessoas para ter esse olhar. Gente, isso é treino, a gente pode ser treinado para fazer as coisas. Uma pessoa que é empreendedora, ela gosta das coisas, sempre ela vai pensar na agilidade, na rapidez, praticidade. Pessoas já viu as máscaras? Não vi. Também estamos fazendo, quem que tá fazendo máscara? Vamos fazer um merchan aqui. A Cristan Deju Lingerie tá fazendo máscara. Ó, gente, precisando de máscara, vai lá na Cristan Deju. Vem fazer o seu merchan aqui na rodada de negócio, viu? A Docitopia perdeu. Depois, gente, essa live vai ficar gravada um dia. Você pode revê-la de novo. E detalhe, gente, manda um aviãozinho aqui que a gente ainda tem mais 3 pontos. Manda aviãozinho aí. Esqueci de falar isso. No início da live, gente. Vai agora, manda aviãozinho, convida as pessoas que estão aí, para os seus amigos. E outro detalhe, coraçãozinho nessa live, sabe por quê? Porque o Instagram vai entender que vocês estão amando a live e vai mostrar para mais pessoas. Então, é um fato, é uma forma da gente poder trazer mais gente para cá. Não sei, o que a Toyota faz? Então vamos lá, o Renato. Ai, Renato, gente, ó, brindes, presta atenção que vai ter brindes também da Ideal Canecas aqui na nossa live, viu? No nosso dia. Hoje eu vou estar sorteando um livro do Paul Vanter de coach neurolinguístico. Gente, a pessoa que... Aí agora vamos falar assim, olha, os coaches nesse momento, gente, a pessoa que é coach, ela tem muita... a mentalidade um pouco mais aberta no sentido porque fazem muitas perguntas. A base do coach é fazer perguntas. E para você solucionar um problema é fazer perguntas, é fazendo perguntas. Então, vai ser o livro sorteado hoje. Aí, Núbia, a nossa coach aí, o que vocês vão ter que fazer? Já eu já falo para vocês o que vocês vão precisar fazer para ganhar. E quem participar de todas as lives de hoje até o dia 21, dia 8 de julho, vai participar de um sorteio para uma inscrição do curso Empodere-se, Vencendo Medos, Alcançando Vitórias, tá certo? Mas todos os dias nós vamos fazer sorteio, porque vocês são espertos. Eu pus uma caixinha lá, gente, essa todo mundo respondeu. Olha só, todo mundo respondeu essa caixinha. O que aconteceu? Eu coloquei uma caixinha lá no meu Instagram, nos meus stories. Quem quer sorteio? De 2 em 2 dias ou todo dia? Gente, 2 pessoas colocou que queria de 2 em 2 dias. Nunca tive tanta votação nos stories, gente, numa caixinha. 70 pessoas. E olha que o número de visualização no meu Instagram é lá em cima dos meus stories. Só que 70 pessoas voltaram, que o tanto de gente que todo dia. Então vamos fazer sorteio todo dia. Hoje é o livro do Paul Vanter. Então é o seguinte, o que eu estava falando da Toyota. O que a Toyota faz? Então ela quando teve a crise do petróleo, foi a primeira empresa automobilística a lançar o carro híbrido do mundo. E foi lá em cima as suas vendas. Só que ela previu isso antes de acontecer a crise. O que ela fez? Ela soltou, eles fazem toda uma programação real, uma simulação real. Então eles fizeram um jornal dentro da empresa, a notícia, destaque da Folha era: não acabou o petróleo no mundo. Olha só. E divulgou isso para todos os colaboradores dentro da empresa, para que eles pudessem, então, acionar o comitê de crise deles. Acionaram, porque, por exemplo, veja, pode contar com... Gente, Stop Core, então me chama no Instagram, gente, me chama no direct, quem quiser aqui, que a gente vai fazer sorteio para divulgar vocês, porque é um momento realmente que a gente precisa fazer muita parceria, porque senão, gente, Brigadeiros da Gi, já falei para ela, você acerta, porque vai ser do começo ao fim das lives Brigadeiros aqui, viu? Então a gente já tem aí, Stop Cone. Mas o que acontece? Então eles juntam Rose, da cozinha da Rose. Gente, que tortas, hein? O que acontece? Eles fizeram, então, esse comitê de crises, né? Acionaram todo mundo. E aí eles vão fazer o quê? Eles vão... Me chama depois, gente. A gente coloca lá. Gente, e vamos fazer um movimento para poder muita gente mesmo se destacar nessa crise. A Tortelesse da Giane, gente, tá assim bombando. E eu tenho muito orgulho de você, Gilene, da Gilene. Porque foi ideias que ela trouxe das lives para montar no negócio dela. Eu fiquei muito feliz, eu sou muito orgulhosa. Para mim, já valeu, eu me emociono de falar. Já valeu todas essas lives, o acordar. Desculpa, gente. O acordar às 5h10 da manhã, todos os dias,
pro teu negócio, Girlene. Deus te abençoe. Eu aqui tenho gratidão de poder aqui colocar em prática o meu propósito. Ai, gente, chorei. Ô, Jesus, eu sou muito chorona. E aí é o seguinte, o que acontece? A Toyota, então, ela saiu na frente. Gente do céu. Choro tem? Tem também. Gente, vai ser muito... Eu falo que vai ser incrível essas lives, estão sendo incríveis. É um momento de dificuldade que a gente passa, mas de muita força junto. E junto a gente pode somar. O lindo de tudo isso é esse somar junto, sabe? É estar junto e saber que a gente pode deixar a nossa marquinha ali, sabe? De deixar a nossa marca. E isso... Eu sempre tive esse sonho e estou aqui. Eu tinha um sonho... Gente, vou falar bem pertinho de vocês assim. Vocês sabiam que eu tinha um sonho de ser apresentadora? Na época da Xuxa, gente, eu queria ser uma Paquita da Xuxa. Eu dizia que eu ia ser um dia uma apresentadora. Tô aqui, gente, olha aí, fazendo programa no Instagram, no Facebook, no YouTube. Gente, me siga lá no YouTube pra eu poder... Meu sonho agora é fazer uma live. Ah, tinha um sonho de ser radialista também. Sou hoje radialista. Faço um programa de rádio. Então, assim... Ai, gente, é o máximo, né? Eu acho que a gente pode ir colocando em prática os nossos sonhos, né? E vamos lá, pra frente. Então, a Toyota foi a primeira... Saiu na frente de tudo. Por quê? Porque ela não se acomodou no momento de prosperidade. A super apresentadora. Isso mesmo. Ai, gente... Oitavo ponto. Sempre existe uma oportunidade lá fora. Gente, isso aqui pra mim é um dos pontos mais fortes de todos esses 9 pontos, que daqui tem mais um ponto que eu vou estar falando pra você. Sempre existe uma luz do fim do túnel. Se tá escuro, gente, olha só, se tem escuridão, é porque tem luz. Porque senão a gente não saberia o que é escuridão. Se tem luz, a gente sabe que uma hora vai sair escuridão. E sabe o que acontece? Se tá noite, nossa, tá tudo escuro. Pasmem, vai chegar o pico à meia-noite. O horário mais escuro. A gente tá anoitecendo, nossa, o negócio meu tá começando a ficar escuro. Pode ser que você vai chegar à meia-noite. Só que se você não fizer nada para buscar uma luz, uma lanterna ou uma vela que seja, uma lamparina, porque às vezes a gente precisa ir lá no passado para buscar experiência, uma lamparina, a hora que chegar ao ponto mais escuro, você vai estar realmente na escuridão total, que é a meia-noite. Então, a noite tem a parte mais escura da noite. Só que a hora que você chega no pico, olha, o que a gente está fazendo agora nessa pandemia, vai ter o pico da pandemia. Só que, gente... Eu nunca desejei tanto chegar no pico da pandemia. Porque a hora que você chegar no pico, o que vai acontecer? Vai diminuir. Então, Jesus, que chegue logo esse pico, porque a gente vai diminuir, vai sair dali. Então, a hora que a gente chega num estágio pior, se você, independente do estado que você estiver, às vezes é o estado emocional, porque eu trabalho com isso, com pessoas, atendo pessoas, e você está lá no pico, vai chegar um momento que isso vai melhorar. E vai melhorar, porque vai chegar o dia. Então, de toda noite vai vir um dia. Sempre vai ter uma oportunidade. Sempre vai ter uma oportunidade. E isso me dá esperança demais. Detalhe, sabe por que sempre vai ter uma oportunidade? Agora eu vou dar um exemplo. Gente, já daqui a pouquinho o Instagram tira a gente daqui. Um exemplo da Gi. A Gi, ela comprou... Um dia ela chegou pra mim e falou, mãe, há uns 2 anos, 2, 3 anos, não lembro. Ela fazia pouco bombom de morango. Ela falou, mãe, compra 4 caixas de bombom de morango pra mim. E o caixa pra mim é aquela caixa grande que tem 4 bandejinhas. Vou pra rua... Compro 4 caixas de 4 caixinhas. Ela queria 4 caixinhas. Ela fala assim, mãe, o que eu vou fazer com tanto morango? Vai perder tudo. Falei, o que você vai fazer com os 4 caixinhas? Eu achei que era, né? Eu entendi errado. E, gente, eu sou dona de entender as coisas erradas e faço ela fazer 1000 coisas, sabe? Depois. Mas também dá certo. Ela falou assim, gente, eu vou fazer bombom de morango. Eu falei, minha filha, anuncia agora, então, que você vai fazer bombom de morango, que hoje vai ter a pronta entrega. Porque antes ela fazia só por encomenda. Que vai ter a pronta entrega. E que você tá fazendo isso porque é sábado e tal. Gente, o que aconteceu? 1h da tarde, a Giovana, mãe, preciso mais de morango. Porque já tinha vendido todos aqueles outros morangos. Percebem? Então sempre há uma oportunidade. Alguma coisa que você tá ali na geladeira. Gente, a gente aprende com os nossos pais, com a minha mãe. Ela pegava, às vezes não tinha ali uma verdura, alguma coisa pra fazer. Ela fazia o quê? Pegava cariru. Olha lá, Giovana, sim, é verdade. Ela pegava cariru, quem conhece cariru, e fazia aqui com ovo. Gente, super delicioso. Parecia uma couve com ovo, mas não era. Era cariru, um mato, uma folha do mato que a gente podia comer.
junto, não é, Valéria? A Valéria tá aqui e sabe disso. A minha irmã. Então, minha mãe sempre foi inventava muitas coisas. Por quê? Porque ela precisava o quê? De um ovo, a gente pode fazer quantas coisas com um ovo? Olhe para isso. Quantas coisas você pode abrir no seu negócio. Então, pegue esses pequenos exemplos e adapte no seu negócio. Nono passo antes da live do Instagram tirar a gente daqui, porque eu não tenho 100 mil seguidores. Porque se eu tivesse, gente, a gente poderia fazer 3 horas de live. Detalhe. Mas vambora, já tá valendo 1 hora, né? Senão vocês não me aguentariam. Nono ponto, último ponto. Busque informação e instrução. Ou seja, gente, tem lives para tudo que é lugar. Qual é o tipo, o que você gosta de fazer? Pense na hora no que você gosta de fazer. E viva esse processo. Eu vou falar sobre isso, sobre viver o processo em uma live, se apaixonar pelo processo. Cariru, olha lá, outra que comia cariru. Então, ou seja, busque informação, busque conhecimento. Quantos treinamentos online nesse momento? Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu tenho que guardar. Gente, a partir de uma ideia ali, você faz 1000 coisas. Eu fiz 3 treinamentos nessa, comprei 3, já tinha 3 para fazer, 6 treinamentos no total durante todo esse processo. Agora, e ontem eu estava numa reunião que foi de um treinamento, de um pitch de venda que eu vou ensinar no domingo para o pessoal. Antes de começar os pitch de venda, vou falar do que eu aprendi ontem. Olha só, já vou poder passar isso para frente. Então, ou seja, busque informação e conhecimento. Detalhe, frase da live de hoje, gente, foto, tire uma foto. Ah, vamos lá, tirar foto com os livros e vocês postem no Instagram de vocês que eu vou repostar. Olha só. Tirou foto? Tirou. Seguinte, essa live vai ter uma foto dessa com a frase a resposta certa já existe. Basta que você faça a pergunta certa. Vai estar lá no feed, assim que eu acabar essa live, já vai estar lá essa foto, porque a gente está assim, trabalhando, a família que trabalha todo mundo junto. O que a gente você vai estar lá, você vai fazer o quê? Curtir, comentar o que você aprendeu nessa live de hoje. E claro, gente, marque mais 2 amigos para que amanhã a gente possa ter mais pessoas aqui nessa live. Sabendo que amanhã nós temos mais informações. E amanhã, a nossa live de amanhã serão sobre os comportamentos de quem tem medo. Então, o que será que essas pessoas que não são empreendedoras, que não querem avançar, têm? Ou às vezes você tem até o desejo, mas tá aí paradinho. Tá certo? Beijo. Ah, foto do café tirou a Girlene, porque a gente não pode deixar de fazer isso, porque a foto é oficial desde a primeira live que eu comecei a fazer de madrugadinha. Então, foto do café. Aí, Girlene não. Girlene também, né? A Carol. O 9º passo é busque instrução e informação, Carolzinha. Quanto ensinamento de energia boa para começar o dia. Beijo, Laís, beijo no coração de vocês, gente. Espero vocês amanhã, 6h28 da manhã. Sabe por quê, gente? Porque o nosso negócio é assim. A gente vai fazendo as nossas, sabendo que... eu quero terminar com essa frase, gente. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando a gente diz que tudo posso naquele que me fortalece, é justamente isso. É acreditar. Buscar mesmo essa força do alto para termos fé. E a nossa fé é o que nos sustenta nesse momento agora. De momento de adversidades. Beijo no coração de vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Empoderando, vencendo medos e alcançando vitórias. Dia 8 de julho, eu vou abrir as inscrições para o treinamento Empodere-se, vencendo medos e alcançando vitórias. Beijo no coração de vocês e até amanhã, se Deus quiser.